Boa noite, meus irmãos. Um dia de estudo na casa de conselheiro, que sejamos abençoados, amparados pela espiritualidade maior, que Deus esteja em nossos corações nesse momento, com toda a sua força, nos dando amparo, que Jesus, nosso Mestre querido, que está sempre nos intuindo, nos amparando, esteja conosco sempre e que possamos ter a proteção maravilhosa do nosso irmão, amigo, conselheiro, com o amparo de toda a sua corte, que nos abençoe e nos ampare no estudo de hoje. Que a nossa irmã Regina Mello seja amparada, seja iluminada com todo o seu estudo, que ela possa passar para nós o seu conhecimento. Já pedindo de antemão, Senhor, que ampare a todos aqueles que estiverem, porventura, precisando da vossa atenção especial nesse dia. Ampare a todo o nosso grupo, nos unindo cada vez mais, Pai amado, que possamos ser sempre esse elo de ajuda, de confiança e de fraternidade junto a Ti. Peço, Pai, em nome de Jesus, que ampare a todos aqueles que necessitam de vossa atenção, que possam receber de você, Senhor, tudo que eles precisam, porque Tu sabes o que toca o coração de cada um. E pedir especialmente, Senhor, aqueles que estão do outro lado da vida, que passaram por essa dificuldade toda, que estão perdidos sem norte, e que o amparo da espiritualidade e o amor dos nossos irmãos possa consolá-los. A todos aqueles que estão perdidos ainda, que passaram pela porta do suicídio, Senhor, que eles sejam amparados com força maior, que eles possam ter a luz iluminando os seus atos e as suas ideias, para que tudo possa ser levado adiante de uma maneira com mais consciência, para que a oportunidade que eles virão assumir nas próximas vidas, eles possam correr com toda certeza em direção a Ti, Pai. E assim sendo, Senhor, fique conosco agora e sempre, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Mais uma noite de estudo, mais uma noite de reflexão. E hoje nós temos um estudo lindo, muito lindo. Nós vamos levando aí a nossa vidinha, nós vamos olhando para os nossos corpos e não temos muitas e muitas vezes a dimensão da grandiosidade que é tudo isso. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 7, segunda parte, perguntas 344 a 351. União da alma e do corpo. E nós começamos com essa linda imagem de Leon Denis, que deixa bem claro que todas as almas que não puderam libertar-se das influências terrestres devem renascer neste mundo para trabalhar seu melhoramento. É o caso da imensa maioria. É o caso de todos nós, não é, meus irmãos? Essa é a lei. Nascer, renascer, sempre até que tenhamos conseguido vencer as nossas más inclinações, até que tenhamos vencido a nós mesmos. Essa é a lei. Mas como isso se processa? Como se processa esse momento de reencarne? E eu vou começar trazendo para nós Miramês. Miramês, quando comenta a pergunta 344 do Livro dos Espíritos,
é assim de uma felicidade imensa, imensa. E ele nos diz assim, eu trouxe um trecho, que o comentário é muito extenso. Nesse trecho, ele fala profundamente aos nossos corações. Vamos lá. Há muitos casos em que o espírito destinado a reencarnar começa a conviver com seus futuros pais bem antes da concepção, no sentido de ir trocando simpatia para um futuro convívio. No entanto, a ligação será feita nos primeiros momentos da concepção. O ato sexual é o ponto alto das ligações e escolhas do preparo do corpo físico. É uma visão espetacular para quem pode ver o encontro do espermatozoide com o óvulo. Os dois trocam vibrações de simpatia, trocam fluidos imponderáveis, trocam amor. De maneira que o corpo começa a nascer, a surgir fundamentado nas bases do amor. O óvulo e o espermatozoide se unem nesse amor e a vida física surge pela presença do espírito imortal que fecunda a matéria, ativando suas vibrações que, se ligando a ela por vários laços, por onde circulam fluidos divinos, dando alento e impulso às formas físicas. Não há formação de corpos no mundo inteiro da mulher por acaso. As mãos espirituais, pela vontade de Deus e supervisão de Jesus Cristo, operam a maravilha de todas as maravilhas da terra para nos apresentar a criança que traz ao mundo dos homens a expressão dos anjos, falando da presença de Deus em toda parte. É emocionante as palavras de Miramês, quando ele nos descreve como é sublime esse ato sexual, por nós tão vulgarizado, por nós ainda tão instintivo. É um momento de profundo amor, porque se não for o amor daquele homem e daquela mulher, ele está expressando o amor de Deus para conosco, que nos concede novamente a oportunidade de vestirmos o corpo físico para buscarmos o nosso crescimento, o nosso purilamento. É belíssima essa descrição. E quando ele diz, aqueles que podem ver esse encontro espermatozoide e óvulo ficam encantados. Eu não pude ver, quem me dera poder, mas chego às lágrimas só de ler o que Miramês nos escreve. É belíssimo, como é linda a concepção de uma vida, e como ele deixa bem claro que tudo é feito sob a supervisão de Jesus, nosso mestre, nosso guia. E claro, com a permissão divina. Vamos então ver quando surge essa vida. E ele diz que a união da alma, do espírito ao corpo, se processa no exato momento da fecundação. Aí a vida já existe. Neste momento, o espírito já está vinculado àquele corpo, o que nos leva a profunda
profunda reflexão sobre a legalização ou não do ato do aborto, do ato criminoso do aborto. Porque no momento da fecundação já está unido espírito e o futuro corpo. E Miramês ainda nos lembrou que até mesmo antes o espírito já circula por aquele ambiente, já se familiariza com aqueles que serão seus pais. E essa união, então, completa-se ao nascimento. Quando o bebê dá aquele choro, é como se fosse o grito do espírito. Cheguei, estou aqui para assumir mais uma existência, mais uma oportunidade de vencer a mim mesmo. E Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 31, questionado, vai nos explicar o seguinte. A pergunta 31 é essa: a reencarnação inicia com as primeiras manifestações de vida do embrião humano? E ele responde de forma categórica: desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos de uma nova condição, imposta a reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em composição com os mais obscurecidos e ignorantes, goze de quase inteira liberdade até a consolidação total dos laços materiais com o novo nascimento na esfera do mundo. Então ele deixa claro que essa união se processa nesse momento de fecundação, que se completa no ato do nascimento, mas que um espírito esclarecido, um espírito lúcido, um espírito evoluído, ele goza nesse período de toda a gestação de muita liberdade por ser um espírito evoluído, o que não é o caso nosso, o que não é o caso da maioria. E o livro dos Espíritos nos lembra que esta união não permite que outro espírito substitua o designado para aquele corpo. Porque nós podíamos nos questionar. E nesse momento, então, já que essa união não foi plena, não há possibilidade de um outro espírito vir e substituir, e assumir este corpo. Nós vemos agora aqui no caso de um espírito mais lúcido, que não fica assim tão próximo, tão mais próximo quanto o espírito menos esclarecido, não poderia favorecer que um outro oportunista, vamos assim chamar, se apoderasse daquele corpo, e a espiritualidade deixa claro que não há essa possibilidade. Aquele corpo foi designado para aquele espírito. Um outro espírito não pode assumir, de forma alguma. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos esclarece ainda mais. Ele nos diz assim: quando chega a ocasião de reencarnar, o espírito sente-se arrastado por uma força irresistível, por uma misteriosa afinidade para o meio que lhe convém. É aquela aproximação que Miramês falou lá, que muitas vezes o espírito já vai cercando aquela mulher, aquela família, né? Aquele lar. É um momento de angústia por ser a reencarnação
a perda da vida de liberdade. É mais penoso renascer que morrer. Nós que, quando estamos no corpo, ficamos tão preocupados com a morte, com o nosso desencarne, como será, e querendo retardar, né? Tem uma opção de espírito aí que não quer morrer de jeito nenhum, não é verdade? Tem pavor de morrer, não é meu caso, mas eu conheço uma porção. E ele está aqui dizendo que esse momento da reencarnação é um momento de angústia, porque o espírito, na sua consciência, ele sabe que vai vir aqui para cumprir uma prova. Nós vamos prestar um concurso, queremos acesso a uma escolaridade qualquer e vamos prestar esse concurso. Ficamos aflitos porque sabemos que vamos enfrentar um exame, uma prova. Qual será o resultado? Vamos sair bem? Vamos conquistar? É a situação. Ele sabe que vai passar uma prova, ele sabe os obstáculos que ele tem que vencer. E a preocupação vem, será que eu vou dar conta? Será que eu terei toda a ajuda que eu acredito ter? E aí há essa angústia. Por isso, ele coloca Leon Denis que é mais penoso renascer do que morrer. Porque quando eu desencarno, eu estou me libertando, eu estou saindo desta armadura que é o corpo físico. Eu estou indo ao encontro de espíritos amigos, familiares. Eu sei que eu vou ter mais lucidez. Eu vou alargar a minha perspectiva. A minha condição espiritual, os meus dons serão alargados porque o corpo impede de que eu faça muita coisa. Já reencarnar é me privar de muitas coisas. E Leon Denis continua: a reencarnação realiza-se por aproximação graduada. E desde que começa a assimilação molecular que deve produzir o corpo. Então ele está dizendo aqui o que os espíritos já tinham nos colocados lá e Emmanuel também. Gradualmente, gradativamente, esse espírito vai se aproximando desse corpo. A cada divisão molecular, a cada parte desse corpo que vai se formando, o laço vai se estreitando, até que ele se torna completo, como o nascimento. O espírito fica perturbado, né? Suas faculdades vão se velando uma após uma. Então, ele vai perdendo as suas faculdades, elas vão se adormecendo. Não seria perdendo, né? Mas vão ficando mais adormecidas. A memória desaparece. É o esquecimento do passado. Porque qual é a família que está recebendo aquele espírito? É uma reencarnação numa família onde os laços de amor já foram estabelecidos, ou uma reencarnação numa família onde esses laços de amor devem ser estabelecidos? É no meio de maior dificuldade? Então essa memória ela vai desaparecendo, porque se eu estou reencarnando como filha de um algoz meu, se eu lembrasse disso, seria muito difícil chamar de pai, chamar de mãe, e esses chamarem aquele de filho.
Então a consciência fica adormecida. E isto causa muita angústia. Eu saber que ficarei desmemoriada, aliás, né? Saber que as minhas faculdades vão estar limitadas e que a minha consciência vai estar adormecida. E a espiritualidade vai nos esclarecer ainda mais dizendo, sendo esses laços muito frágeis, podem romper-se. E esses laços, rompendo-se, surge o episódio do aborto. Aqui, o aborto não provocado pela mãe, mas o aborto, vamos chamar assim de espontâneo, entre aspas, né? Porque nós vamos ver que a questão não é assim tão espontânea. Mas surge o aborto, aquele não provocado pela mãe. E esse aborto, né, pode acontecer por quê? Por desistência do espírito. O espírito, diante de toda esta perturbação, pode fraquejar e dar um passo atrás e desistir da prova. Ou por morte do corpo físico. Por aquele processo de divisão molecular, por aquele processo de formação daquele corpo, a acontecer uma má formação e o corpo ser rejeitado. E aí acontece esse aborto. E aí eles questionam, né? Kardec questiona, ora, mas isso seria para quê? Por quê? Né? E eles deixam bem claro, na grande maioria das vezes, este tipo de aborto é uma prova para os pais. Por quê? Porque o espírito não tem consciência plena ainda da sua existência. Ele está naquele momento de perturbação. Ele não está consciente. Vou desistir. Não. Ele está perturbado. Preciso ir, mas será que vai dar certo? Estou com medo. E oferece resistência. Não é uma decisão consciente. Então, para ele não é uma prova. Mas para aquela família, na grande maioria das vezes, é uma boa prova. Uma prova difícil. Que muitos de nós já experimentamos, né? Eu mesma já vivenciei isso. Esta falha no processo da reencarnação nem sempre é suprida imediatamente por outra existência. Acontecendo esse aborto espontâneo, esse espírito desistindo, naquela dúvida, aquele corpo não tendo uma formação correta para ele, nem sempre, imediatamente, pode acontecer uma nova gestação, a providência de um novo reencarne. Terá que haver o quê? Uma nova escolha, a não ser que resulte de uma decisão anterior. Todo o processo vai ter que ser refeito, a não ser que já tenha sido uma coisa pré-estabelecida. A gestação vai começar, mas ela será interrompida, mas aí uma nova chance será dada imediatamente. Já é estabelecido isso antes. Se foi uma coisa que aconteceu no meio do processo que interrompeu, sem ter sido programada, essa nova reencarnação poderá demorar, ou poderá até nem acontecer. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, na psicografia de Divaldo Pereira Franco,
nos diz o seguinte, é uma advertência na realidade, é um trecho, quando ela diz assim: o que hoje possuis vem de ontem, podendo edificar para amanhã, através do uso que faças das faculdades a teu alcance. Qualquer corpo, mesmo quando mutilado ou limitado, assinalado por enfermidades ultrizes e rigorosas, constitui concessão superior que a todos cabe zelar e cultivar, desdobrando recursos e entesourando aquisições mediante os quais poderá planar logo mais nas regiões felizes, livres de retornos dolorosos e recomeços difíceis. Então aqui Joana está nos advertindo que a encarnação que nós temos hoje, ela é um produto do que nós fomos ontem, do que plantamos ontem. Ela é fruto do que eu necessito burilar em mim. E se eu reencarno ou assumo a reencarnação de um ser sob minha tutela que tem graves dificuldades físicas, emocionais, espirituais, é uma oportunidade que eu estou tendo, ou que eu estou ajudando ao outro a ter, de melhorar-se. É sempre, a reencarnação é sempre um ato sublime. É um ato de puro e profundo amor. Profundo amor, porque Deus nos ama muito e quer a nossa felicidade. Nós temos Miramês novamente voltando àquele comentário que ele fez da pergunta 344 e que eu li um trechinho no começo. Agora eu vou fechar com essa parte deste comentário de Miramês, que é maravilhoso. Miramês é realmente maravilhoso. E ele diz assim para todos nós, é um convite a todos nós. Ajudemos os filhos do coração que tenhamos em nosso lar, pois eles são sementes do Senhor para a direção à vida da humanidade. No seio da nossa família podem estar missionários esperando por parte, para que eles possam continuar o trabalho começado por Jesus. Não é isso uma glória? Cultivemos em nossa casa as boas ideias, deixando irradiar dos corações o ambiente de luz que o Cristo nos ensinou. Não alimentemos pensamentos negativos em nosso lar, porque tudo que pensamos são sementes que podem crescer e prosperar. E os pensamentos estão sempre ligados entre filhos e pais, inspirando-se e alimentando na fonte de onde vieram. Cultivemos o Evangelho no lar, para que depois desse Evangelho passe para o lar do coração e domine o lar da consciência. Lindíssimo! Ele está aqui
nos pedindo que a gente ajude aos filhos do coração. Quando você lê de repente os filhos do coração, então não seriam os meus filhos biológicos? Ele faz questão de chamar de filhos do coração. Mesmo aqueles que são os filhos biológicos. Porque é essa visão que a gente tem que ter dos filhos. São os frutos do amor. Mesmo aqueles filhos que foram gerados em situações mais constrangedoras, vamos assim dizer. Mesmo aqueles filhos não desejados, não planejados por nós do plano físico. Porque todo filho, porque toda reencarnação é fruto do amor de Deus. Por isso ele diz, ajudemos os filhos do coração. Eles, antes de tudo, têm que ser filhos do coração. Porque simplesmente ter um filho é muito fácil. Mas ser realmente os tutores deste filho é preciso que haja amor. Porque nós estamos providos do esquecimento do passado. E mesmo se aquele filho for um filho doente, um filho difícil, um filho problemático, ele é um ser que está ligado a mim por alguma razão. E tudo aquilo que possa ter gerado antes, todo este processo grandioso de reencarnação só aconteceu para que o amor se estabeleça entre essas criaturas, encarnante e acolhedores. E ele ressalta a importância da gente alimentar nos nossos lares os pensamentos positivos, os pensamentos de amor, os pensamentos de fraternidade, de solidariedade, de vermos naqueles seres, espíritos que depositaram em nós a confiança de nos ajudar nesse processo tão lindo e tão engrandecedor que é reencarnar. Por isso, meus irmãos, nós precisamos muito valorizar a existência que nós recebemos, a nossa existência e aquelas outras existências onde fomos co-criadores do Pai Maior. Vimos toda a dificuldade que é reencarnar, todo o processo, todo o planejamento. Não desperdicemos essa oportunidade de sermos melhores e não desperdicemos a oportunidade de ajudar aos nossos irmãos de também serem melhores, acolhendo-os, amando-os, dando o que de melhor temos dentro de nós. Que assim possamos agir. Vamos então para isso nos envolver ainda mais com essa espiritualidade. Vamos nos envolver ainda mais com o nosso Pai de misericórdia. Vamos à nossa prece. Senhor, nesta noite queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer a oportunidade que nos deste de reencarnarmos. Te agradecer a oportunidade de repararmos os nossos atos equivocados do passado. Te agradecer
a tua misericórdia de nos acolher sempre no teu seio, nos envolvendo em amor, em luz, em paz, nos dando força para vencermos a nós mesmos. Também queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nos dás de sermos coparticipantes da reencarnação de tantos irmãos. Dai-nos sabedoria, Senhor, para saber guiá-los. Encha os nossos corações do teu profundo e puro amor, para assim, Senhor, ajudarmos esses espíritos compromissados conosco por alguma razão a vencerem. Que em nossos lares, Senhor, possa ser estabelecido a convivência fraterna, o respeito, a solidariedade. Que tu possa ser reconhecido, Pai, como o nosso Pai de amor, de misericórdia, de profunda bondade. Também hoje, Senhor, queremos pedir por todos aqueles irmãos que equivocadamente cometem o aborto, por todos esses, Senhor, que desistem do seu processo reencarnatório, por todos esses que jogam fora a oportunidade do crescimento, que de alguma forma, Senhor, eles possam ter nas suas consciências tocadas, recebendo as nossas vibrações e assim a força e a coragem para darem prosseguimento à sua regeneração, sendo necessário passar pelo processo do corpo físico. Que a tua luz, Senhor, envolva todos nesse momento, que todos possam sentir o teu pulsar em seus corações. Que assim seja. Graças a Deus, Senhor. Obrigada, meus irmãos, pela oportunidade da reflexão. Desculpem a minha emoção, mas esse processo da reencarnação é de uma beleza e de uma grandeza tão grande que a sensibilidade aflora. Muita paz e muita luz.